Boa noite, pessoal. Muito obrigado pelo comparecimento de vocês aqui hoje. A gente está aqui reunindo hoje dois pensadores que a gente poderia passar aqui a noite inteira conversando. Infelizmente vai ser uma conversa breve, mas espero que seja provocativa e que vocês também participem depois do nosso início com perguntas. Só lembrando que a conversa está sendo gravada, então está sendo transmitida no YouTube da Livraria da 20 agora e posteriormente também vai ser reproduzida nas redes da Record. Então, quem fizer perguntas, a gente considera que está ciente com a gravação, tá bem? Hoje a gente está recebendo o Gessé Souza, autor de A Elite do Atraso, e o João César, professor da UERJ, e nos honra muito, né, como eu sou o Tadeu, como editor da Civilização Brasileira, estar aqui hoje conversando, acho que sobre um dos livros de sociologia mais importantes da última década, que é A Elite do Atraso, tudo que ele representa na repercussão, tanto no debate público quanto acadêmico. E hoje a gente está aqui feliz por estar celebrando a nova edição da Elite do Atraso, que está saindo pela Civilização Brasileira. E nos reunimos aqui hoje para conversar sobre a história desse livro, o que ele representa hoje para a gente entender o Brasil, nossa política, nossa sociedade, o que está acontecendo, de onde viemos e para onde vamos. Então, vou deixar aqui uma abertura livre para o Gessé, talvez contar um pouco da história da Elite do Atraso e o que representa essa nova edição. Depois eu passo para o professor João César. Maravilha. Tem que usar esse microfone aqui. São os dois, na verdade. Esse aqui também? São os dois. Boa noite, pessoal. Antes de tudo, muitíssimo obrigado para vocês que, depois do trabalho, encontraram o caminho para cá. Muito legal isso. Eu estou muito honrado também com a presença do João César, que era alguém que eu já há muito tempo que queria conhecer pessoalmente. E ele muito gentilmente aceitou o convite. Queria agradecer ao Tadeu por estar aqui. Tadeu é muito mais do que um editor. Esse último livro, ele fez um trabalho que foi excepcional, né? Enfim, da cabeça dele nem foi uma coisa que eu, né? Ou seja, ele ajuda mesmo. Eu nunca tinha tido essa experiência antes. É muito legal. E a gente tem sempre um diálogo muito franco. Você diz as suas opiniões, a gente vai aqui crescendo e é sempre uma coisa muito boa, né? Sobre esse livro, obviamente esse livro foi uma grande alegria para mim, né? Eu jamais imaginei que eu ia ter um livro que iria vender 400 mil cópias e tal, né? E que, enfim, queria ter a repercussão que teve, né? E tal. E eu acho que ele teve essa repercussão. Por quê? Porque, no fundo, era uma época em que o país estava com uma grande interrogação na cabeça e as ideias hegemônicas dominantes que eu estava criticando no livro, né? Entende? As ideias, normalmente, as pessoas não percebem, nem os intelectuais. Aliás, 90% dos intelectuais não têm ideia, né? De como funcionam a abstração teórica, quem é um grande pensador, quem é mais ou menos, quem é do segundo, terceiro, quarto. Normalmente as pessoas não têm a menor ideia disso. E os intelectuais também não, né? Por quê? Porque é difícil você perceber isso, né? E por exemplo, quer dizer, tem gente até que diz assim, Gessé fica criticando o Sérgio Buarque, tal, vai parar, entendeu? Quer dizer, critica de olho. Pô, eu tenho que pegar Sérgio Buarque porque todo mundo segue Sérgio Buarque, né? E aí não é todo mundo, mas tem gente que não gosta, que não segue. Não, mas não é isso. É porque o cara montou o modo mais abrangente de interpretação de uma sociedade. A ideia de Sérgio Buarque construiu a identidade nacional que cada um de nós tem na cabeça, que vai estar em todos os jornais, entende? O jornalista não tira da cabeça dele as ideias que ele utiliza. Como todo mundo, ele vai tirar da cabeça dos grandes pensadores, né? Entende? Embora não saiba disso, embora não tenha consciência disso, né? Isso não tem nenhuma importância, né?
O que eu quero dizer é, as ideias que Sérgio Buarque construiu foram as ideias envenenadas que continuam até hoje pautando o que pensa a direita e a esquerda. A esquerda leva cacetada com todo golpe de Estado que acontece, porque ela é colonizada pelas ideias do opressor. Né? Que ideias são essas, pessoal? Primeiramente, a ideia de que, quer dizer, porque no fundo a identidade nacional, ou seja, o nível mais alto de reflexão, que você vai explicar de onde nós viemos, quem nós somos, para onde nós vamos, né? Era a questão que as grandes religiões mundiais tratavam. Por conta disso, elas se tornaram grandes religiões mundiais. Porque elas respondiam a essas três grandes questões existenciais. Né? De 1800 para cá, quem faz isso são pensadores, intelectuais, percebe? Não é mais profeta. Né? A ciência substituiu a religião, embora ela continue existindo como quem vai definir o que é verdade, mentira, bom, mal, etc, etc. Né? Então é muito importante isso. É importante a gente saber quem é o mais importante. Senão a gente não vai saber nada. Né? Aliás, isso vale para tudo na vida. Se a gente não sabe diferenciar o principal do secundário, a gente é cego. Né? Está no meio, no mar de confusão. Né? O mundo só se estrutura quando a gente sabe aquilo que é mais importante, que vai hierarquizar depois todos os outros elementos. Percebe? Né? Então, eu peguei Sérgio Buarque, né? E ao criticar Sérgio Buarque, eu achei que eu estava criticando. Não é que eu achei. Eu sei que eu estou criticando, né, a inteligência brasileira dos últimos 100 anos. Né? Porque mesmo quem não concorda com ele, não reconstruiu as questões de onde nós viemos, quem nós somos, para onde nós vamos. Então a resposta não foi no mesmo nível. Porque aí você pode estar cuidando sobre desigualdade, racismo, não sei o quê, e você não está pensando nisso que é o principal. Você está engolindo esse veneno. Percebe? Né? Então eu quis formular com esse livro nada mais, nada menos do que uma nova identidade nacional para os brasileiros. Né? Especialmente com essa coisa de que, por exemplo, a gente não vem da corrupção em Portugal, porque isso é para criminalizar o voto, para desmoralizar o voto do pobre, etc., que é o negro e o pobre que vai ser tido como corrupto, o eleitor de corrupto. Né? O branquinho italiano acha que é europeu, que não pertence a esse povo. Por conta disso, ele sai nas ruas depois gritando corrupção, não sei o que e tal, para parar, né? Entendeu? E isso vai o quê? Você vai culpar a vítima. Entre nós, a gente culpa a vítima. Porque nós fomos ensinados a culpar a vítima. Entende? Né? E aí você diz que essa vítima ainda vai realizar a corrupção no Estado e na política. Depois só na política e no Estado é outra mentira enorme. É claro que se rouba na política. Mas o roubo do político é o aviãozinho do tráfico, entendeu isso? O que importa é quem está pagando, entende? Lembra a JBS mandando as malas? Olha aí, faz isso aí. É mais uma forma de você invisibilizar o poder real, o exercício do poder real. E o principal dispositivo de poder é a invisibilidade. Né? Se quem está fazendo, né, desculpem, a merda toda está invisível, não há como você reagir. Né? Percebem isso? Isso tudo quem deu de presente foi Sérgio Buarque. Né? Genial. Né? Para os interesses elitistas. Né? E aí você tem a sala da Fundação Perseu Abramo do PT. Qual é o nome dela? Sérgio Buarque. Entende? Claro. Vai levar cacetada. Claro. Claro. Né? Quando é que vai ser o próximo golpe de Estado? Esse é o negócio. Entende? Quando você não cria ideias novas, não se contrapõe, não disputa a hegemonia das ideias, é isso que acontece. E eu quis fazer uma leitura em que visse não a corrupção como vindo de Portugal, porque a gente não tem nada de português, é uma bobagem isso. Né? A gente nasceu aqui com a escravidão e era uma instituição total que vai criar uma cultura distinta, uma economia distinta, um direito distinto, uma política distinta, e não existia em Portugal. Entendeu? É uma bobagem isso. A gente pode estar falando português, comendo bacalhau, e a gente não tem nada a ver com Portugal. Percebe? Por quê? Porque os estímulos institucionais aqui foram completamente distintos.
Cultura não é um negócio que cai do céu com a chuva, ela tem que estar ancorada em instituições, senão ela não exerce as suas virtualidades. Né? Então eu quis pegar esse tema da escravidão e não é só o nome, porque muita gente disse que a escravidão foi importante. Né? Eu queria explicar. Né? Como é que você explica? Ora, você pega o tema principal, de novo, você precisa saber qual é o tema principal. Né? E eu tinha aprendido, né, com caras como Bourdieu, Weber, etc., Habermas, etc., os três concordariam com isso. O principal tema para uma sociedade, você conhecer uma sociedade, a chave dela é você perceber como ela se legitima. O resto todo vem de roldão. Né? Porque toda sociedade é, em alguma medida, injusta, e essa injustiça tem que ser travestida de justiça, como se fosse bom para quem é o oprimido. Se você não consegue isso, você não consegue estabilizar nenhuma forma de dominação. Ela não existe, você não pode explorar os outros, entende? Você não pode humilhar os outros. Né? Então, o grande interdito dessa elite de 500 anos o Estado é meu. Eu uso o Estado para roubar, a única coisa que eu faço é roubar, é isso, a nossa elite é isso, né? É uma elite do saque, então não pode usar um parafuso, só rouba, né? E se você pega a outra elite, que não é financeira, é uma elite de ladrões de terra e assassinos de gente, até hoje, em todos os lugares é isso, né? Entende? Então você tem aí o quê? É um pessoal que precisa do controle do Estado. Para controlar o Estado, ele precisa o quê? Culpar a vítima, que é o povo. Né? Antes não era preciso, porque o cara era negro, tinha racismo científico e tal, vai parar. Depois de Vargas, quando ele vai criticar isso, né? Vai afirmar o negro, a cultura negra, aí o racismo assume uma outra face entre nós, que é o racismo cordial. Ele é sentido, mas não pode ser mais explicitado. Aí ele tem sempre que ser atualizado sobre máscaras novas. A principal máscara é a corrupção. Né? Tem um povo aqui, e é sempre quem? É quando o negro e o pobre elegem alguém. Né? Ou seja, quem é marginalizado, etc, etc. É isso isso é a continuidade da escravidão. Por quê? Porque é o traço mais visceralmente antidemocrático. Né? Ou seja, as outras pessoas não são gente, não podem participar, apesar de todo o teatro de que é moderno, democrata, etc, etc. Né? Destrinchar essa cultura de golpes de Estado mostra a continuidade do mesmo sistema de dominação que existia antes. E também a forma como as classes se reproduzem. Né? Elite, classe média, né? Você produzindo 40% da nossa população de pessoas que são analfabetas funcionais, que vão ser exploradas pelo trabalho muscular, como um cavalo, como uma mula e como os antigos escravos. Né? Isso é mostrar a escravidão hoje, né? E não lá atrás. Eu não estou falando disso, não estou, né? Entendeu? Eu não sou historiador, sou sociólogo. Eu quero ver aquilo que não existe hoje em dia, né, e perceber a continuidade sobre máscaras que nos enganam. Né? E esse livro foi percebido desse modo e, obviamente, foi a maior alegria da minha vida profissional ver que gente, entende? Quer dizer, né, pessoas, quer dizer, né, se ele vendeu 400 mil cópias, alguns milhões leram, porque as pessoas leem por 1000 métodos aí pirateados, que ainda são permitidos, né? Emprestados e tal, leem cópia. E tudo. Roubado. Agradeço muitíssimo vocês estarem aqui. Vamos começar o debate. Tem que passar isso. Bom, vamos agora ouvir o João César, suas primeiras impressões sobre Elite na Praça, como esse livro chegou na sua vida e o que você tem a nos brindar sobre. Tem que usar isso também. É com isso aqui? Tá. São os dois. Vocês acham conveniente que eu fale por uns 15 minutos sobre a importância do livro e do Gessé no pensamento social brasileiro? Pode ser? É adequado? Então, me avise quando tiver 10 minutos. Então, vamos lá. Eu gostaria, nesses 15 minutos, de destacar 3 pontos que eu creio que são fundamentais, que nem sempre são mencionados. A originalidade radical da posição do Gessé Souza na disciplina mais nobre das ciências humanas no Brasil, que é o pensamento social brasileiro. A radicalidade das contribuições teóricas do livro, que nem sempre são destacadas, as contribuições teóricas. E gostaria de concluir com uma presença que me surpreendeu
na releitura, eu não tinha me dado conta, já quando li pela primeira vez já há alguns anos, é que aqui neste livro há uma figura tutelar, assustadora, que é Karl von Clausewitz, que é um autor do famoso livro Der Krieg, da Guerra. Eu vou concluir com isto, então. Príncipe, nas ciências humanas brasileiras, a disciplina mais nobre, paradoxalmente, é anterior à própria ideia de universidade no Brasil. É o chamado pensamento social brasileiro, que é uma disciplina cuja principal finalidade é investigar e buscar definir a identidade nacional. Aqui já surge de imediato a primeira originalidade radical da obra do Jacé Souza, não apenas este livro, mas o conjunto de livros em torno deste, nesta disciplina do pensamento social brasileiro. Porque, em geral, a identidade brasileira é definida pela negativa, ou pelo que nós podemos denominar de uma arqueologia da ausência. E ela é anterior à universidade, porque aceitemos 1934 como o início da universidade no Brasil, como nós concebemos a universidade hoje. A primeira turma de Ciências Sociais da USP é de 1934. Nesta primeira turma, havia alguém que veio da ralé e tornou-se o mais importante teórico da sociologia, um dos mais importantes do século XX. Pessoa pela qual eu tenho uma admiração irrestrita. Eu considero o Machado de Assis do século XX, que é o Florestan Fernandes, que veio da ralé. É um caso único, em 1934. Mas quando essa disciplina surge, já há uma tradição indispensável, composta por livros como O Abolicionismo, de Joaquim Nabuco, Um Estadista do Império, de Joaquim Nabuco, a biografia do seu pai, que na verdade é uma biografia do sistema político do Império Brasileiro. Em 1902, Os Sertões, de Euclides da Cunha, mas também Canaã de Graça Aranha. Há um conjunto de textos fundamentais que pensaram a identidade nacional brasileira, geralmente na chave da arqueologia da ausência. Para sintetizar, pense em Macunaíma, 1928, Mário de Andrade. O herói sem nenhum caráter. Mas o caráter nenhum do Macunaíma nada tem a ver com moral. Tem a ver com o fato da impossibilidade de definir uma identidade ontologicamente estável. O Macunaíma é e não é. E não sendo, ele nunca se torna. No final do livro ele vira constelação, como diz o Samir Reda. Aliás, Jessé, eu devo confessar, não contem para ninguém, eu tenho uma enorme inveja do Jessé, porque este livro deu origem a um samba-enredo. Isso é uma coisa, eu considero esse a maior conquista possível para um acadêmico. Escrever um ensaio que vira samba-enredo. E foi a escola de samba campeã popular. Paraíso do Tuiuti. Ficou em segundo lugar, porque a Globo proibiu. Paraíso do Tuiuti, não é isso? Então essa tradição é longeva e antecede a universidade. A tal ponto que quando pela primeira vez há curso universitário de Sociologia, Antropologia, Ciências Sociais, há uma interdição, há um gênero, que é o gênero do ensaio, que é o gênero do pensamento social brasileiro, que é o gênero ao qual o Jessé com coragem retorna, o gênero do ensaio, mais do que o gênero do tratado acadêmico. Pois bem, nessa tradição há um momento, que é um momento de encruzilhada, em que surgem 3 ensaios na véspera e na aurora da universidade. Em 1933, com o ensaio do Caio Prado Júnior, Evolução Política do Brasil, um ensaio de 80 páginas, vocês devem sair daqui agora, comprar e ler. É a primeira interpretação marxista da história do Brasil, equivale a dizer que é a primeira tentativa de compreender a formação da evolução política do Brasil pela luta de classes. Embora o conceito de classes, tradicionalmente, seria complexo de pensar no Brasil colonial, mas o conflito de interesses, o eixo é o conflito de interesses. O eixo do Jessé é compreender como o poder se articula a partir de conflitos de interesses e de manipulação de ideias. Aí o Caio Prado não chegou, mas é essa. O Gilberto Freire publica pela primeira vez um texto que tem uma afirmação positiva da identidade nacional. Isso está perfeitamente reconhecido no ensaio de Jessé, que é Casa Grande Senzala, em que a miscigenação surge não como um obstáculo civilizatório, mas mesmo como uma possibilidade do Brasil oferecer ao mundo uma alternativa, o que depois da Segunda Guerra Mundial levou a Unesco a adotar o Gilberto Freire como modelo. Acreditem nisso. Acabou a Segunda Guerra Mundial, o Gilberto Freire estava entre os mais importantes intelectuais do mundo por essa possível alternativa de uma miscigenação que não seria conflituosa, mas harmônica. É equivocado, mas era assim que se via na época. 3 anos depois, já com 2 anos da criação da USP, já com a primeira turma de Ciências Sociais em formação, entre eles Antônio Cândido e Florestan Fernandes, o Sérgio Barcelona publica Raízes do Brasil. Dos 3 livros, o do Caio Prado Júnior foi esquecido,
imagina, uma interpretação do Brasil que tenha como base conflitos de interesses, nunca, não é? O Gilberto Freire foi deixado de lado em boa medida, de maneira compreensível, porque o Gilberto Freire foi tornando-se cada vez mais conservador. Se ele principia a sua obra como um autêntico revolucionário das ideias, revolucionário da forma, propriamente do ensaio, o Gilberto Freire, infelizmente, com o golpe militar de 64, torna-se, inclusive, o dedo duro da ditadura. Então ele foi sendo deixado de lado. O Sérgio Buarque de Holanda foi entronizado porque via-se, em Raízes do Brasil, a partir de uma interpretação do Antônio Cândido, uma vocação democrática de contestação da ordem do homem cordial, do Estado patrimonial, de uma certa tendência que foi vista como sendo um radicalismo possível de uma alternativa democrática. Estou sendo claro? Sim. Essa é a tradição do pensamento social brasileiro. Dela ainda não saímos. Nessa tradição, agora surge a originalidade do Gessé, que nem sempre é reconhecida. O que o Gessé Souza está propondo é nada menos do que uma revolução copernicana nessa tradição. Revolução copernicana. O Kant, em 1781, quando escreve a Crítica da Razão Pura, diz no prefácio: estou fazendo uma revolução copernicana, porque ele diz: até hoje as pessoas estavam preocupadas com o objeto. Pode-se conhecer o objeto? O que é o objeto? Diz o Kant: pois eu estou preocupado com o sujeito. O que é que o sujeito pode de fato conhecer? A crítica do Kant é sobretudo a crítica de si mesmo. Antes de tentar conhecer um objeto, devo me perguntar quais são os limites da minha capacidade de apreensão do objeto. Essa é a pergunta do Gessé, uma revolução copernicana no pensamento social brasileiro. A pergunta do Gessé é: o que de fato estrutura uma sociedade são as relações de poder. As relações de poder, elas são a materialidade de algo. É este algo que importa. O que é este algo? É o conjunto de ideias que termina dominando a percepção de mundo dos cidadãos e que os leva a agir. E o poder é a materialização dessa capacidade interior de manipulação. Quem realiza isso? Aqui vem a surpresa da resposta do Gessé, que eu particularmente acho uma resposta ótima, porque eu sou professor universitário. Segundo o Gessé, somos nós. Isso é, são os intelectuais, que ainda que não sejam reconhecidos como artífices do princípio de realidade, quando a imprensa, o Jornal Nacional, Boa Noite, quando a Globo News, quando os veículos transmitem determinadas ideias e usam certos princípios para avaliar os fatos, ainda que de maneira indireta, eles estão recorrendo aos intelectuais, aos que formularam os princípios. Então, segundo a originalidade do ponto de vista do Gessé, o Gessé está menos preocupado com a hipotética definição de um objeto, Brasil, do que dar um passo atrás e compreender quais são as relações de poder que no interior deste objeto, Brasil, permite a manipulação de ideias e a origem dessas ideias. Quem criou essas ideias e quem o fez com base em quê? E isso é muito importante, que nem sempre é compreendido no trabalho do Gessé, que de fato é uma crítica radicalíssima ao Sérgio Buarque de Holanda. Mas não é uma crítica ao sujeito, CPF Sérgio Buarque de Holanda. É uma crítica ao fato concreto de que o Sérgio Buarque de Holanda, o que realiza sem ter disso plena consciência, é uma assimilação à crítica da maneira como ele entende determinadas teorias europeias que ele traz para o Brasil. E nesse sentido, nós não podemos ser senão cópia negativa do que nunca fomos. Nós não podemos ser senão um projeto incompleto do que jamais seremos. Nós não podemos ser senão uma mímesis equivocada de um projeto que, de fato, não nos cabe. Modernização. E tem um ponto muito importante, que eu vou depois pedir que o Gessé fale para vocês, que é rigorosamente fundamental, e que é importante que não fique apenas na linguagem do especialista. É que o que está por trás de todo o esforço do Gessé, se eu compreendo bem, mas se eu não compreendo, não diga que seria delicado. O que está por trás do trabalho do Gessé é uma crítica radical à teoria da modernização levada adiante, entre outros, mas pelo Talcott Parsons, da sociologia, que foi muito importante para o Gestão Fernandes, que, por exemplo, teve um debate nos anos 80 fundamental. Eu pensava nisso, relendo, que era do Richard Morse e o Espelho de Próspero, que é um brasilianista muito simpático, adorava caipirinha, o Richard Morse, e que tem um livro importante chamado O Espelho de Próspero, em que ele compara a América protestante aos Estados Unidos protestante com a América Latina católica. E claro que a comparação para nós não é nada boa. Não. Objetivamente, nós estamos sempre atrás. Então, em última instância, o que o Gessé está propondo é uma crítica radical da aceitação acrítica de que existe uma teoria da modernização de caráter planetário e que nós devemos a ela nos adaptar. Dirá o Gessé, então, se fizermos isto, nós seremos sempre o lado inferior da história.
nós não poderemos escapar do que ele diz, o viralatismo do Sérgio Buarque de Holanda, compreendendo-se por isso a aceitação, a crítica da teoria norte-americana e europeia. Terceiro ponto, e eu concluo, para voltar a escutar o Gessé, que todos nós queremos. Estou sendo claro? Muito. Terceiro ponto, é que então há uma originalidade ainda mais forte na obra do Gessé. É que, dando esse passo para trás, quer dizer, em lugar de ficar obsedado pela ideia de um objeto ali, fora do nosso alcance ou fora da nossa própria formulação Brasil, e que nós nos angustiamos pelo que conseguimos definir, em lugar dessa angústia, trata-se de uma produtividade. Do que se trata de pensar é que isto que nós chamamos Brasil tem a sua origem na escravidão. Tem a sua origem em milhões de corpos escravizados aos quais foi negado o mais elementar direito que desde o século XVIII move a cultura ocidental. O escravizado nunca teve habeas corpus. O escravizado não tem direito ao próprio corpo. O escravizado tem o seu corpo reduzido a um objeto. O escravizado não tem subjetividade, não tem direito à subjetividade. Tema recorrente em muitos contos de Machado de Assis. Mas, então, para o Gessé, de maneira radical, o Gessé está tornando uma frase do Joaquim Nabuco, Minha Formação, 1900, capítulo Maçangana, que o Caetano Veloso tornou célebre, que nós sempre repetimos, mas nunca derivamos das consequências. A frase é que a escravidão ainda por muito tempo determinará os rumos o destino deste país. O Gessé toma essa frase como se ele tomasse essa frase do Joaquim Nabuco e desenrolasse o novelo. E o que o Gessé mostra então neste livro e na obra dele é que esta é a marca fundamental da desigualdade brasileira, é a permanência da escravidão por outros meios. Me aproximo do Clausewitz. É porque ele mostrará que há, sem solução de continuidade, uma passagem abrupta, brutal, crudelíssima, muito brasileira, porque cordial também. É a passagem do escravizado para a constituição do que ele chama ralé. Que se o escravizado não tem o habeas corpus, não tem o corpo, muito menos a subjetividade, a ralé é aquele que é desajustado estruturalmente, que nenhuma circunstância se adapta a essa modernidade, e não tinha condições históricas para fazê-lo. Dos escravizados passamos a ralé, e neste caso o que sempre acontece é que existe um ponto meridiano. O ponto meridiano é que a elite brasileira é, por assim dizer, Gessé, brasileira demais. Recordemos a etimologia. Brasileiro, na sua origem, em 1500, nas décadas iniciais do século XVI, brasileiro não era identidade, não era ontologia. Brasileiro era negócio. Brasileiro era aquele que mercadejava as coisas da terra pela exploração predatória da natureza e pelo desprezo vitimário em relação ao originário. Isto é, o brasileiro negociava pau-brasil e desprezava de maneira vitimária o indígena. Posteriormente, o brasileiro fará o negócio do açúcar, do ouro branco, e o desprezo vitimário será voltado ao escravizado. A elite brasileira é exemplarmente brasileira, mas agora o indígena e o escravizado tornou-se o Estado, e a elite brasileira é parasitária em relação ao Estado. Concluo. Nessa releitura, Gessé, me chamou muita atenção em 3 momentos, nas páginas 19, 90 e 91. Vocês têm um livro aí diante de vocês? Abro na página 19. Porque é um ponto importante, mas eu não vou mais falar, que eu quero ficar nos 15 minutos. Eu vou pedir para o Gessé, isso é bem importante, Gessé, que o Gessé explique para vocês, teoricamente, a novidade que ele propõe para o conceito de racismo. É bem importante. Isso me parece que é um ponto crucial, Gessé, no seu trabalho, sem o qual, de fato, não se entende quando você fala em racismo racial, racismo cordial. Perfeito. Então, deixa eu ver se eu vou pedir para você falar para as pessoas. Vou terminar trazendo uma surpresa para mim. No final da página 19, o culturalismo da teoria da modernização é uma continuação por outros meios do racismo científico da cor da pele. Na página 90, como eu sou velhinho, eu leio anotando. Eu não consigo ler na página 90, a ralé, a criação da ralé é essa continuação da escravidão por outros meios. E na página 91, o perigo negro, que era o famoso medo do Haiti do século XVIII e XIX, é continuado por outros meios, no massacre aberto e hoje aplaudido sem pejo de pobres e negros em favelas e presídios. Por que eu digo a presença fantasmática de Karl von Clausewitz? O Karl von Clausewitz é o general prussiano
que derrotado e depois vencedor de Napoleão, escreve o famoso Der Krieg, da guerra, que é o tratado moderno mais importante de compreensão da guerra. E é uma frase que é o eixo de todo o trabalho do Clausewitz. Ele fala, a guerra é a continuação da política por outros meios. O que o Clausewitz queria dizer com isso é muito simples. Ele quer dizer, a guerra não pode ser vista como um fenômeno isolado. A guerra não é a manifestação de um instinto primitivo humano, de uma barbárie recalcada que finalmente retorna. Não, não, não. A guerra, diz o Clausewitz, é a lógica da política por outros meios. Isto é a disputa por recursos materiais, por recursos minerais e a disputa por mercados. Recordem-se que a Primeira Guerra Mundial, nós adoramos dizer que tudo dependeu do assassinato do Duque de Sarajevo. É mentira. A Primeira Guerra Mundial explode na véspera da consecução de uma obra que teria mudado a geopolítica internacional, assim como hoje nos encontramos numa situação tensa pela nova rota da seda chinesa. Era o término da construção da ferrovia Berlim-Bagdá, que deslocaria o eixo da economia europeia e daria hegemonia econômica à Alemanha. A guerra começa, porque a guerra é a continuação da política por outros meios. Gessé, isso quer dizer que nós vivemos numa guerra permanente não declarada? Legal. Poxa vida, ouvir alguém inteligente é tão bom, né? Aí os neurônios assim, começam a funcionar e tudo, aquela coisa, estímulo, né? Isso é a coisa mais bonita, eu acho, da vida. Enfim, e eu agradeço muitíssimo a sua leitura, muito percussiente, crítica, muito legal. Eu tenho dois aspectos que eu gostaria de tocar. Um é essa coisa que você diz da crítica de pressupostos, no fundo, é o que Kant faz. Isso. Né? E foi uma coisa que, enfim, enfim, eu fui formado, né? Embora eu tenha feito até um mestrado aqui, mas foi decisivo para mim o tempo que eu passei na Alemanha. Trabalhando, eu morei lá 13 anos ao todo, e em várias fases da vida eu fiquei lá, e uma coisa que eu conheci outros países também, morei na França, morei nos Estados Unidos, mas a Alemanha é especial nisso, né? Que é o toque filosófico, percebe? Isso que o João César falou é típica, acontece em outro lugar, eventualmente acontece, né? Mas é típico da academia alemã, né? E isso vai influenciar o país como um todo. O Norbert Elias tem um texto belíssimo sobre isso, de como, né? A identidade alemã é montada a partir disso. Você vai ter o romance alemão, o romance filosófico. Você pegar Thomas Mann é filosofia pura. Né? Se pegar Wim Wenders, o grande diretor alemão, também é filosofia, ou seja, a filosofia está no centro da vida. E o que é essa filosofia? Não é um tema, não é não sei o quê. A atitude filosófica é você pensar os pressupostos daquilo que você está pensando, aquilo que você é. Né? Você fazer uma reflexão ao cubo. Né? Eu não estou refletindo aqui sobre esse livro, está externo a mim, entendeu? Eu estou criticando quais são as condições que são necessárias para que esse livro possa ser produzido, por exemplo. Né? E isso é uma coisa que ficou, para mim, a sociologia alemã, pelo menos a que eu estudei, é filosófica desde o começo. Até hoje eu leio filósofos, etc., da minha... Né? Eu gosto de filósofos e de historiadores. É o meu alimento. Né? E foi extremamente importante, porque senão eu não iria poder fazer esse livro. Né? O que me levou foi como é que esse cara tem a pachorra, né, de dizer que o povo dele inteiro, né, é inconfiável, corrupto e não vale nada. E as pessoas aplaudirem isso. Ele foi aplaudido por todo mundo. Antônio Cândido chegou a dizer, né, que, puxa vida, olha como... veja, assim como você diz de um bolsonarista hoje, né? O cara tem a sinceridade, né, de fazer uma crítica, aí vem como se isso fosse bom. Entendeu? O negócio, e aí a minha questão foi, como isso é possível? Né? Como você pode, quer dizer, primeiro jogar o seu próprio povo no lixo, né? Depois chamar isso de ciência. Depois você ter
todo mundo, sem exceção, aplaudindo esse cara. Seguindo esse cara, entendeu? Essa foi, quer dizer, e aí você pegou exatamente o ponto, né? Entendeu? Quer dizer, eu como latino-americano, eu também pensava mil coisas, a gente estava ali conversando rapidamente, se você pegar todas as teorias sociais dominantes são racistas, né? Habermas chega no teoria da ação comunicativa assim, a minha teoria da ação comunicativa só é aplicável em todas as suas virtualidades, Europa Ocidental, Estados Unidos, OTAN. Ou seja, só na OTAN você tem, entendeu? É ou não é? Não? Você pega um conceito geopolítico, entende? E você acha que você nem precisa explicar isso. Não? Entende? É um outro cara que eu tenho maior admiração, talvez seja, né, junto com o Weber, quem eu tenho mais admiração, Pierre Bourdieu, eu sou completamente fascinado por ele, né? Não consegue também. Na miséria do mundo, quando ele vai tratar do mundo, ou seja, ele não percebe as relações imperiais, coloniais e tal, né? Entende? Quer dizer, não está na cabeça dos caras. Claro, eles não estão sofrendo. Entendeu? E eu vi isso, quer dizer, o meu microfone já foi tirado muitas vezes. Uma vez, estava num negócio, me chamaram, tinha 800 pessoas sobre Bourdieu, com os melhores da França, os melhores da Alemanha. Aí chamaram uma mulher para coisar, né, que era considerada a melhor, um homem e um colonizadinho aqui, latino-americano, tipo assim, olha como nós somos democratas. Né? Aí eu tinha 45 minutos de fala para 800 pessoas. Aí eu comecei eu não vou ficar elogiando Bourdieu aqui. Né? Claro, o Bourdieu já entende? A importância dele é insofismável. Eu quero pegar o ponto fraco dele, o que ele não conseguiu desenvolver. Para esse pessoal é inadmissível que um latino-americano tenha essa ousadia. Pegaram o meu microfone depois de 20 minutos de fala. Foi. Tipo assim, e tal, desculpa, a gente vai ter que encerrar, não sei o que aqui, porque tem não sei o que, mas onde? Pegaram isso aqui e tiraram. Entende? É assim que o racismo funciona. Né? E o outro ponto, eu terminei entrando num outro atalho aqui, o outro ponto foi essa última coisa. Qual é a guerra? Qual é a guerra? Eu adorei isso, porque é exatamente isso. Né? No fundo, eu tenho eu acho que a sociedade é uma guerra. Né? Ou seja, é uma guerra sob condições, né? Quer dizer, para quem é pobre aqui, é uma guerra real o tempo todo. Né? E é uma guerra cuja arma principal são as ideias. Quem não sabe disso, não sabe nada sobre o mundo. Né? Quem não souber que as ideias dominam tudo, né? Que o poder, né, para exercer qualquer virtualidade, ele tem que ser simbólico primeiro, ter a violência simbólica. Né? Você não sabe nada como funciona o mundo, nem a sociedade. Né? Aí eu quis saber isso, ou seja, qual de que modo esse poder simbólico que vai generar ideias o tempo todo, etc., né? Segundo uma mesma perspectiva, reproduzindo no fundo aquilo, porque o principal, pessoal, é o ódio ao pobre e ao preto. Né? Aqui a gente tem, eu sempre digo, é comum a Índia. Né? Entende? Você tem ali os negros e pobres que você pode cuspir. Lembra Geni? Né? É uma classe, raça Geni. Né? Você pode, né, enfim, humilhar, etc. E ninguém pode ajudar. Se alguém quiser ajudar, vai ter um golpe de Estado. Né? Isso é escravidão. Porque escravidão não é você explorar a pessoa. Antes de tudo, é isso também. Mas o principal não é isso. O principal é o prazer de você humilhar alguém. Não tem nada mais escravocrata, Machado sabia disso melhor do que ninguém, né? Tem nada mais escravocrata do que o prazer em humilhar. Né? Lembra das patroas que ficaram com raiva de Dilma porque ela botou a carteira de trabalho? Qual era o negócio? A quem eu vou dar agora, para quem eu vou humilhar? Briguei com meu marido ontem à noite, eu vou descontar em quem? Entendeu?
Você tem que criar alguém indefeso bastante para que você seja vítima da sua. Isso é o espírito da escravidão entre nós. Ninguém pode melhorar a vida de nenhum pobre aqui, né? Entende? Quer dizer, porque aí você não vai poder, a classe média não vai poder humilhar. Né? E agora até o setor intermediário, que é o bolsonarista, que é entre 2 e 5 salários mínimos, quer humilhar também. Né? Então você tem o quê? Você tem uma casta embaixo, como os intocáveis, né? Que vai dar uma sensação de superioridade, distinção moral para todas as outras classes. É assim, isso é o nosso resumo. Né? Isso é escravidão, é o nome disso. Você precisa ter os escravos lá embaixo. Por conta disso que o racismo é tão importante aqui. Tudo da nossa vida, isso volta ao tema do racismo que você tinha dito muito bem, tanto aqui quanto nos Estados Unidos. Toda a vida econômica, social e política de Estados Unidos e de Brasil é comandada pelo racismo. Sem o racismo, você não tem a política americana. Toda a política americana tem a ver com como você vai incluir o Sul, etc e tal, e como você vai aceitar isso e tudo. Aqui é a mesma coisa. O racismo, né, ele está por trás. Por exemplo, não existiria Bolsonaro, extrema-direita, nem pregação evangélica sem o racismo. Né? Então, se vocês pegarem o neopentecostalismo, o que é o neopentecostalismo? É a religiosidade africana sem tudo de legal que a religiosidade africana tem, que é exatamente a contradição. Uma entidade pode ser boa, mas ela pode, dependendo do contexto, é ruim, ou seja, é humano e tal. Vai parar. Não, ele chapa. De um lado só tem o diabo, só tem Deus. Quem define quem é Deus, quem é o diabo é o pastor. Não? Você pega essa crença africana nos espíritos, né? Joga uma pátina judaico-cristã, que não tem nada a ver, mas é para quê? Para embranquecer a religiosidade africana. Entende? O que você pensar, todos os fenômenos estão comandados pelo racismo. Né? Ou seja, tudo é racismo. É o ódio lá no Pobre de Direita, o meu último livro. 100% do pessoal do Sul que eu entrevistei, acho que ele ficou mais pobre, não por conta do golpe e da volta, da chupada que o sistema financeiro deu naquela renda que Lula havia enfim, contribuído antes, né? Pelo nordestino, fazedor de filho e do Bolsa Família. Assim, eu aqui no Sul trabalho, aí vem o nordestino, faz filho, rouba o dinheiro e tal. Aí você diz, puxa vida, como é importante o preconceito regional, né? Entende? As pessoas dizem, não, irmão, tem olhos para ver. Né? Não existe preconceito regional, em lugar nenhum. Não cabe na cabeça de ninguém, se você refletir, você vai odiar alguém porque nasceu numa latitude diferente da sua. Né? Não, ele nasceu lá na latitude tal. Pô, odeio esse cara. Não faz sentido, faz? Você odeia-se o nordestino por quê? Porque o nordestino é 80% preto e mulato. É isso. Né? A gente estava no DNA brasileiro, que confirma o nosso livro. Né? Você foi um coautor. Né? O Nordeste é africano. Né? E o Sul e o Sudeste, principalmente São Paulo, europeu. Né? Então é raça. É raça. Só que você não pode mais admitir que é raça. Foi o trabalho de Gilberto Freire, Getúlio Vargas, etc. Né? E aí o racismo vai sempre tendo novas máscaras, fingindo que morreu para continuar vivo. Né? Não é isso? Quer dizer, antes de Bolsonaro, eu imaginava, confesso, né? Não, assim, o racismo é um mal entre outros. Né? Tem a desigualdade, tem não sei o quê, tem o racismo, tal, papai, você tem que estudar junto. Hoje em dia eu não penso mais assim. Né? Uma sociedade que elege um canalha como Bolsonaro é uma sociedade doente. Né? E a doença maior de uma sociedade é o racismo. Né? É a maior força irracional da história. Né? Então, eu procurei, aí eu fiquei na pandemia tentando filosoficamente resolver essa questão, porque o que eu vi, ninguém define racismo. Ninguém. Você parte daquilo. Olha, racismo e tal, para como se fosse um negócio óbvio. Entende? Não é óbvio.
Né? Entende? Ele obedece uma gramática que foi construída no Ocidente pela religiosidade ocidental, quando ele separa corpo e espírito. E ele vai dizer que o corpo é o pecado, sexo, agressividade e tal, e o espírito é a salvação. Né? Não, Kant, quando ele vai construir enfim, a arquitetônica da razão humana, em termos, né, antropomórficos e tal, ele vai dizer o espírito é o mais importante, é moralidade, capacidade estética e inteligência, basicamente, compreender o mundo, a possibilidade de compreender o mundo. Né? O que não é, a gente admira isso, o espírito, essas três dimensões. Não existe uma quarta. Né? E aí o corpo é o contrário disso, é tido como, né, como sendo o afeto, tudo que nos liga à animalidade. Nietzsche tem uma frase linda, o ser humano é um fio estendido entre o animal e o divino, perfeito. Né? Então racismo não é você ter uma pele preta. Né? Isso entende? Nesse caso você é cego em relação. Por conta disso eu acho o debate sobre racismo no nosso país, né, periclitante, entende? Essas coisas jamais são discutidas, não tem nenhuma profundidade, modismos, etc. Então, o que é horrível e não contribui para discussão, né, para discussão pública. Racismo é você desumanizar o outro, reduzi-lo à animalidade. É isso que você faz com os negros. Negro é animal, atleta, sexo e tal, ou seja, coisas, né, corporais e tal, entende? Trabalho braçal e tal. Então, quando você reduz alguém a corpo, você está animalizando. Quando você animaliza, né, entende? Você está... são as máscaras que o racismo assume. É a diferença, né, ontológica, não é? Exatamente, ontológica. Se você pensar, não sei, aí eu fiquei pensando, entende? Todas as formas de opressão têm a mesma gramática moral, a mesma. Né? Eu descobri 4 grandes eixos. A da classe, se você for pegar, é a mesma coisa. As classes superiores são as classes do espírito e tal, para do conhecimento. As classes oprimidas são do trabalho braçal, do corpo, etc. Né? Raça, segunda dimensão. Né? O branco é visto como espírito, honestidade, não sei o quê, e o negro é bandido, desonesto, corpo, etc, etc. Né? Mulher e homem. O homem é associado ao espírito, que é uma loucura, mas enfim, é isso, né? E a mulher ao corpo, aos afetos e tal, para parar, não é isso? Entende? Quer dizer, das 500 maiores empresas do mundo, 492 são comandadas por homens. E esse pessoal foi eleito pelo menos por metade de mulheres. Incrível isso, né? Ou seja, entende? Quer dizer, veja, é a mesma coisa, você está reduzindo a mulher a corpo. Né? Percebe? Né? A quarta dimensão, na dimensão planetária, né, Estados Unidos e Europa se vendem como representantes do espírito. Né? Até, quer dizer, hoje em dia, se você abre um livro de João César sabe disso muito bem, abre um livro de ciência política, você vai ter marcas da democracia americana, honestidade, não sei o quê, para que o teto não nos caia, né? Entendeu? E as pessoas engoliram isso, ou seja, desonesto, corrupto, sistemicamente corrupto para qualquer teoria metropolitana, América Latina, África e Ásia. Né? A corrupção nos Estados Unidos e na Europa, no máximo, é um deslize individual. Entende? Né? Percebe isso? Né? Ou seja, então você põe do mesmo modo, o sul global portanto, percebido como afeto, porque é isso que vai dar a base da corrupção, inclusive para Sérgio Buarque, né? É afetivo, é corrupto. Como se houvesse alguém que não fosse. Né? Alguém que está ali nas nuvens e tal, e não vê, não tem nenhum interesse e tal, e não tem, né? Não divide o mundo entre amigos e inimigos. É tipo uma loucura essas coisas, né? E tal, né? Então, a separação entre público e privado. Eu lembro que a CUT fez um negócio com 30 grandes intelectuais, alguns deles que eu admiro. Né? Qual é o grande problema nacional? Os 30! Confusão público-privado. Que coisa ridícula. Né? Tá? Como se o capitalismo não fosse em todo lugar, em todas as épocas, apropriação privada do que público.
Veja Musk, não é? Elon Claro, Musk. imagine. Não. Fazer uma guerra com o Iraque para 3 empresas de petróleo, matar 1 milhão de pessoas e tal, para entender? Você quer a maior confusão de público e privado, né? Aí você imbeciliza o povo todo. Percebe? Claro. Né? Você não precisa ter mais exército. Os Estados Unidos não precisam entrar com uma frota aqui. Entende? Todo mundo é imbecil. Vai dar as coisas de bandeja. Pelas ideias, pela força das ideias. Né? Porque não é só a universidade. É Hollywood, é indústria cultural. Isso vai entrando, entende? Poxa vida, é Brad Pitt, meu irmão. Como é que, né? Marilyn Monroe. Como você não vai ser seduzido? Claro que vai. O negócio é montado para isso. Entende? Então, sobre 1000 formas afetivas, estereótipos, etc., isso é passado para a gente. Né? Enfim, eu não sei nem porque eu estou já falando agora. Vamos voltar aí para vocês, que eu terminei falando assim. Tem além dessas grandes questões que a gente está tratando aqui, também tem uma coisa muito curiosa e interessante na maneira como o Gessé trabalha, que é pensar coisas bem factuais. Nesse livro tem citação do Facebook, do Deltan Dallagnol. Tem uma anedota do Gessé se imaginando participando do Jornal da Globo, na época que era apresentado pelo William Vac. William Vac. Então tem umas tiradas, digamos assim, do universo cultural que é bem próximo e que a gente chega nessas questões maiores. Eu queria até ouvir mais o professor João César. Tem se debruçado sobre esse assunto, dessa captura cultural que a extrema-direita tem exercido em nós, de maneira geral. E Elite do Atraso apareceu como um referente nessas suas interpretações? Deixa eu só falar um negocinho rápido, porque quer dizer, eu terminei conversando, falando muito sobre isso, assim, o que é que eu estou querendo dizer mesmo? Era coisa de como o racismo tem as máscaras, né? Exatamente. E tal, né? Ou seja, entende? Racismo não é só raça. Se você acha que racismo é raça, você está cego. Não vai ver nada, né? Agora, se você vê que o racismo pode assumir formas que são culturais para discriminar as mesmas pessoas que antes eram discriminadas pelo racismo racial aberto, percebe? Aí você vê o quê? Um mecanismo de metamorfose entre as formas de dominação e de opressão. Tem uma gramática única. Sim. Né? Isso. Inclusive, na página 248, quem estiver com o livro em mãos, o Gessé diz justamente isso. Ele diz assim: o racismo é, em todos os casos, apenas de toque para compreender toda a dinâmica política e social brasileira. Aí ele vai dizer justamente isso, a definição do racismo como uma espécie de dispositivo filosófico que estabelece uma diferença ontológica entre alto e baixo, entre bom e mal, e o racismo é manipulado pelos que estão no polo superior. Nesse sentido, se pode pensar facilmente, por exemplo, assim, a nossa experiência de participar de encontros em universidades importantes fora do Brasil, é evidente que os nossos colegas são profundamente racistas. Claro. Embora sejam extremamente simpáticos e generosos ao ponto de terem convidado um brasileiro. O que é uma coisa bonita, não é? Um mulatinho. Isso. Mas vá, por exemplo, dizer que você tem uma leitura específica de Kant. Exato. Eles vão sorrir. Exatamente. Mas não levarão a sério a leitura que você propuser. Então, duas observações. Então, é interessantíssimo, Gessé, como a literatura nos ajuda a pensar. Muito. Eu penso sempre na literatura como filosofia que não para de pensar. Exatamente. Porque não resolve problemas conceitualmente. Na Tempestade, do Shakespeare, há uma configuração absolutamente extraordinária e que influenciou tudo a definição na América Latina a partir do século XIX. Há a figura, o próspero, Duque de Milão, que é o homem do conhecimento, é aquele que detém o conhecimento da arte, que é da magia, e por isso controla os elementos. É um antropoceno avanaletro, é o próspero shakespeariano. E há duas figuras, essas duas figuras marcaram toda a América Latina a partir de 1898, quando os Estados Unidos, a Espanha perde a última colônia, Cuba, e marcou todo o movimento de libertação asiático e africano no século XX, que é a figura do Ariel, que é puro espírito, oposto a Caliban, que é anagrama de canibal, que é puro corpo. Olha.
Então, próspero é o senhor colonial, Aham. e esse senhor colonial tem ao seu dispor o puro espírito, que o ajuda, e o puro corpo, que ele escraviza e explora. Muito Já lindo. está no Shakespeare, inacreditável. Cara, que né? lindo. Que Absolutamente. linda a leitura desse rapaz, né? É Meu excepcional, Deus né? do céu, coisa boa, rapaz. Lindo, lindo, lindo. É exatamente. Machado de Assis, para passar a palavra para o Gessé e responder o Tadeu. Há uma passagem em Memórias Póstumas de Brás Cubas que é enigmática, mas que agora, escutando você e relendo o seu livro, nós começamos a entendê-la. Eu vou passar então a bola, vou levantar a bola para você cortar. Prudência, vocês se recordam do Prudência? Claro. Você recorda? Eu sempre digo para as pessoas que tem que mentir para fazer os outros felizes. É, Né? né? Então, todos se recordam do Prudência. No Memórias Póstumas de Brás Cubas, no início, quando ele se recorda da sua infância, está lá o Brás Cubas, jovenzinho, 5, 6 anos. E ele diz que ele tinha à sua disposição? Um escravizado, de 5, 6 anos. Claro. Para que ele tivesse uma espécie de aprendizagem futura de como ser um sádico simpático. E ele montava no moleque Prudência, Perfeito. ele puxava o cabelo do moleque Prudência, ele batia no moleque Prudência. Moleque Prudência, como ele chama o personagem no romance. Mas o moleque Prudência cresce, é alforriado, torna-se, portanto, um homem livre, mas dá ralé. Embora ainda estejamos na monarquia. Um dia, o Brás Cubas caminha no centro da cidade, vê um alvoroço, se aproxima para ver do que se trata. E é um homem negro chicoteando outro homem negro. O que fez o ex-moleque Prudêncio quando tornou-se adulto e foi alforriado. Comprou um escravizado para reproduzir o sofrimento que ele recebeu. Mas aí acontece algo, e o Machado é absolutamente genial. Olha que terrível, já sei. Então, agora o Prudêncio é um homem livre. Ele comprou o seu escravizado, é dele. E ele reproduz a lógica que foi a ele imposta quando ele era criança. O Brás Cubas dá um grito, ele de imediato para. Ele havia internalizado a tal ponto o mando do outro e essa situação de escravizado que mesmo um homem livre, a simples voz do Brás Cubas o paralisa. É terrível, não é? É terrível. É o dilema de Prudência. Eu passo para você o dilema de Prudência para refletir sobre ele. Muito legal, muito legal. A gente pode bater palma, né? E a coisa mais interessante, eu acho, quer dizer, não é a mais, mas uma coisa também muito interessante no Prudência é que ele bate com mais violência ainda. Lembra disso? Não é? É verdade. Não é? Entende? Quer dizer, ele castiga mais, ou seja, ele incorpora tanto que é um pouco essa classe intermediária nossa, evangélica, bolsonarista, etc, etc. Não estou acusando as pessoas, elas foram manipuladas na sua fragilidade, na sua vulnerabilidade. Mas é um pouco como o Prudêncio, né? É exatamente como o Prudêncio. Eu não lembrava que ele batia com mais violência. É um Pois detalhe é, fundamental. isso é né? muito, Uau. exatamente isso, né? E é muito legal isso, assim, e essa página do Machado é muito importante. Eu lembro também um filme de um amigo meu, que eu gosto muito do filme dele, que é o Renato Barbieri, no livro Pureza, que é sobre a mãe que vai atrás do filho que está sendo escravizado e tal, para parar, né? É um contexto de completa violência, mas o dono da fazenda, que vem de São Paulo de avião, entende? Chega lá e é amigo com todos os funcionários. É legal com a empregada e tal, para que exatamente o que você disse, ou seja, o cara tem, né? Ele não compromete enfim, é a culpa dele. Ele não se envolve nisso. Ele não, quer dizer, o que ele está fazendo ali tudo a mando dele, ele sabe tudo o que acontece, é como se não fosse ele, né? Você ainda limpa as mãos, né? Você deixa, né? Uma coisa com as mãos, com as mãos limpas. Tinha um outro ponto, eu acho que eu esqueci que eu ia dizer. Esqueci completamente, agora não vai voltar. Vamos voltar para o público agora. Sim, a coisa do Essa de Queiroz. O Essa
que eu adoro também, ele tinha o seguinte, quando ele chamava o brasileiro, que você estava falando antes, no Primo Basílio. quem é sempre o brasileiro em todas os romances, por exemplo, que eu me lembro, era sempre o escravocrata, Isso, novo rico, idiota, sem nenhuma aptidão, inculto, etc. Não é? Ou seja, né? Tirando onda e sendo ridicularizado pelos seus pares, como, entende? Quer dizer, é assim que o Essa de Queiroz, o finíssimo Essa de Queiroz via a nossa elite. Né? Claro. Que aí vai ter que dar e o Primo Basílio é chamado de brasileiro no romance. O brasileiro Basílio. Ele é português, mas ele é brasileiro. Brasileiros que iam para o Brasil faziam fortuna, geralmente com tráfico negreiro, e voltavam para gastar na Europa o dinheiro. Exatamente. É isso aí. É exatamente essa. Acho que agora a gente pode abrir para perguntas. Claro. Ali tem um Luan. Você me ajuda aqui, Rafa? Obrigado. Bem, boa noite. Eu agradeço a livraria pela oportunidade, né, de estar ouvindo dois professores, enfim. Eu gostaria de perguntar ao professor José, a partir da sua crítica ao Sérgio Buarque, no Raízes do Brasil, ele tem, uma das questões é a democracia liberal como um mal entendido. Está lá em Antígona, né, visão Antígona Creonte, Estado e família, toda a questão público e privado. E a partir da sua crítica ao Sérgio Buarque, ao mesmo tempo me questiono em relação a esse ideal de democracia liberal ou de modernidade, como foi comentado hoje na mesa, né? Diante do que a gente passa hoje no Brasil, que a própria democracia liberal, né, certamente talvez não seja a mesma democracia liberal da qual falava o Sérgio Buarque, né, na década de 30, mas a democracia liberal no Brasil hoje esteve sob ameaça, né, permanece sob ameaça, e não só no Brasil, né, em outros países. Nesse sentido, levando em consideração a sua crítica ao Sérgio Buarque, como o senhor vê esse ideal de democracia liberal, talvez o próprio ideal de modernidade, no projeto brasileiro hoje? Qual é a relevância desse ideal hoje? Acho que a gente pode fazer as perguntas que a gente vai reunindo, as questões e respostas. Boa noite, José. Boa noite, professor Castro Rocha. Tirando nos dois pontos comuns, eu vejo muito mais no professor Castro Rocha, quando ele fala, quando ele desenha, né, no Brasil, uma afirmação nacional na Semana de Arte Moderna de 22. Enquanto que o José vai mais no Gilberto Freire, que vem um pouquinho depois. Mas a minha pergunta é, de onde vocês enxergam que nasceu essa gramática de afirmação, de repente ali, de repente 22, de repente com o Gilberto Freire logo depois? Boa noite a todos. Gostaria que o professor Gilberto, perdão, o professor Gessé, se pudesse, qual é a relação, se o senhor vê essa relação entre o racismo e a, posso dizer, uberização do trabalho? Essa questão dos aplicativos de entrega, seja de comida, de mercadoria. E também gostaria de falar o mais importante, só registrar aqui a presença, talvez, desculpe até a emoção, da mãe da maior arquimiga dessa elite retrógrada brasileira que nós temos hoje, a dona Marinete. Não, por favor. Estamos aqui para escutar o José. A questão, por exemplo, do liberalismo é exatamente isso que está sendo construído. Né? Quando foi que eu comecei a entender melhor esse país? Eu fui morar em São Paulo. Né?
E, enfim, estava no meio do negócio, frequentei as altas rodas políticas, advogados, intelectuais e tal, para parar, né? 2017, 2018 e tal, né? E eu achei pouquíssimo distinto a elite real daquela que se dizia crítica, entendeu? Que fosse as duas coisas é a mesma coisa, no fundo, né? E São Paulo vai construir, porque no fundo as outras elites não importam muito, né? Quem comanda é a elite de São Paulo, né? O país inteiro. Claro que tem a parte ali que pega Goiás, Paraná, Minas e tal, né? Vai para Mato Grosso do Sul, etc. É uma extensão de São Paulo. Mas mesmo as regiões que não são extensão quase que física do Estado são dominadas pela lógica, né? É a elite que domina o Estado, né? Então, e foi produzido para quê? Para legitimar esse domínio. A grande questão é a posse do Estado, né? E a elite de São Paulo vai construir isso como um poder simbólico. 1870 você tem o Instituto Histórico Geográfico de São Paulo, né? Extremamente importante, né? Presidentes davam, quer dizer, o Washington Luiz, que era o Fluminense, foi um dos caras, né? Que ele montou uma catedral bandeirante, etc. Porque é aí que vai vir a ideia de que o bandeirante é uma espécie de protestante ascético americano, né? Empreendedor, trabalhador, de iniciativa, entende? Como se fosse, né? São Paulo fosse Massachusetts, assim, tropical, né? Entende? Que vai legitimar o domínio que ele vai ter no país. A gente está rindo agora, mas isso entende? É o que nos domina hoje, né? Os caras montaram uma coisa. Ou seja, se você é inteligente, você tem que montar as coisas a longo prazo. Eu sempre digo isso. Inteligência para o bem ou para o mal é você pensar a longo prazo. Se você pensa a longo prazo, você é inteligente. Se você pensa a curto prazo, seja para o bem, seja para o mal, você é burro. Entende? Porque, quer dizer, isso é exatamente o erro, né? Isso vai terminar mal, percebe? E os caras montaram uma coisa extremamente bem planejada, né? Foram 50 anos, depois de 50 anos de esforço, não sei o quê, aí você vai montar o bandeirante e tal, ou seja, o resto do Brasil como tradicional, entende? Aí, coronéis nordestinos, isso já tinha sido montado antes da própria USP e tal, né? E você vai ter depois a passagem disso, muito especialmente a partir da ideia de Sérgio Buarque, que vai ser a grande figura. Se a gente for analisar isso, o que está em jogo aqui é uma tentativa de legitimação de um liberalismo racista, né? Entende? Que se quer pôr como democrata sobre né? Quer dizer, quando ele diz um grande mal entendido, ele está pensando, não é essas elites, ele está pensando, como com um povo desse a gente vai ter democracia. Isso está na cabeça dele, né? E não com, né? Quer dizer, não é a elite, né? Com a elite canalha dessa, para mim com a elite canalha dessa é difícil pensar, né? Um país e tal, projeto e tal. Para ele, não. Para ele era o povo, percebe? Ou seja, é um liberalismo racista, literalmente, né? E tal. E montou uma tradição e enganou todo mundo. Hoje em dia, como se isso fosse, né? Crítica social. Isso é vendido como crítica social, entende? Porque, né, você vai botar o dedo da corrupção e tal para parar e tal, tal, sei que eu estou criticando as coisas e tal. Né? A segunda foi aqui, né? Foi do... Tem duas, tem 22 de Gilberto Freire e Racismo e Mobilização. 22 de Gilberto Freire é exatamente o mesmo, é a mesma fase histórica, onde você estava nos anos 20 e 30, né? São os anos formadores do Brasil moderno, né? E você já tinha, efetivamente, inclusive o João Céu já tinha enfim, se referido a isso e tal, né? Por exemplo, Macunaíma, né? É tipicamente uma tentativa de explicar essa mesma questão e tal, né? Você tem, com Gilberto
Freire, o que eu acho legal, o que eu acho importante, é o fato de que ele foi além disso, ou seja, ele tentou criar uma identidade nacional positiva para um povo que era sempre tido como lixo. Né? Por exemplo, Gobineau, que era um cara extremamente importante no final do Segundo Império e tal, e influenciou muitos intelectuais, etc. Né? Quer dizer, dizia que o povo não tinha, entende? Quer dizer, estava condenado à morte e tal, né? Entende? Se você é mestiço, você é uma anomalia até, né? Você não vai como os cavalos, né? Como a mula, etc. Né? E coisa assim. No caso de Freire, ele vai tentar, sem criticar a hierarquia corpo-espírito, essa foi a limitação dele. Né? Daí a crítica de pressupostos é fundamental. Você nunca vai criticar uma coisa de uma forma peremptória se você não criticar os pressupostos nos quais essa ideia se assenta. Você não pode criticar só a ideia. Tem que criticar os pressupostos dela, que são inconscientes, não são refletidos. Daí você precisar fazer esse trabalho. O trabalho teórico é, antes de tudo, esse trabalho. Né? E aí ele não criticou isso. Essa foi a limitação dele. Ele aceita, por exemplo, o grande negócio dele era Brasil e Estados Unidos, como, aliás, todo grande intelectual nos últimos 200 anos. Né? Porque eles são tão desenvolvidos, porque nós somos muito, muito pobres. Como a gente explica isso? Obviamente, a gente é do mesmo tamanho, parará, né? É grande também e tal, mas aqui as coisas não... É esse o ponto. Ele aceita que os Estados Unidos são espírito. E aceita que o brasileiro é corpo. Só que ele tenta fazer uma ressignificação do corpo como virtude, ou seja, o que Bourdieu diria as virtudes ambíguas, né? dos oprimidos. Aí ele vai tentar montar uma coisa, minimamente aquela coisa da festa, a sexualidade exuberante como um traço. Aí o brasileiro vai achar que ele é mais quente do que o europeu, frio, etc. Isso é uma crença nossa e tal, né? Tá na nossa cabeça a partir disso e tal, né? Vai pegar coisa da hospitalidade, né? Do calor humano, ou seja, ele vai criar todo um imaginário que cada um de nós depois que vai pensar positivamente sobre o Brasil vai se referir. Né? E vai ser possível porque antes de Gilberto Freire não tinha identidade nacional, pessoal. Claro. Ninguém vai se identificar com o lixo. Entende? Você tinha Rio Grande do Sul, um estado importante, São Paulo, um estado importante, Pernambuco, um estado importante, Bahia, Pará, etc. Você tinha regionalidades. Você não tinha identidade nacional. Né? A primeira identidade é de Gilberto Freire. Como ela vai ser acolhida por Getúlio Vargas, um processo inclusivo. Né? Uma das minhas raivas é como é que eu vejo gente de esquerda, entende? Chamando Vargas de ditador, reduzindo Vargas a ditador. Entende? Isso é você engolir o veneno elitista completamente e ficar cego. Né? Essa identidade nacional, inclusive, é que vai ser criticada por Sérgio Vargas. Né? Você vai não, a gente não tem virtude nenhuma. Né? Nós somos lixo novo. Né? Aí retroage ao mesmo lugar onde o negro havia sido posto. Da inconfiança, né? Da corrupção, etc, e tal, né? Só com um outro ponto. Então, eu acho que é um pouco isso aí, a coisa singular que eu acho que o Gilberto tem nisso. Por conta disso, eu acho que ele é o criador do Brasil moderno, né? Porque ele vai criar, inclusive, vai ser a base. Na primeira edição, João César, não sei se você sabe disso, enfim, ele citou 27 vezes Gilberto Freire. Na última não tinha nenhuma. Raivas do Brasil. Foi tirando e toda a coisa do homem cordial é tributária da plasticidade do brasileiro e português em Gilberto Freire, né? Ou seja, é uma antípoda. Ou seja, nos anos 30 você tem a identidade nacional possível, que vai ser, inclusive, reeditada intelectualmente por figuras como Darcy Ribeiro, um dos poucos que não são
não são epígonos de Sérgio Buarque, né? Eu também concordo, a grande exceção nisso é Florestan Fernandes, grande figura, tal, né? Mas Florestan não recria, ele fala em patrimonialismo e não sei o que, ele compra ele não rompe com essa tradição completamente, né? Embora ele já tenha elementos ali que vão dar, né? Para mim foi extremamente importante e tal, né? Quando eu li A Revolução Burguesa no Brasil, entende? E eu estava vendo, né? Porque para mim eu li primeiro grandes pensadores internacionais, depois é que eu fui estudar os brasileiros. Isso foi extremamente importante para mim, entende? Né? Eu não tive ali o negócio, não comecei com isso e tal, e as pessoas, né? Eu acho que se eu tivesse começado de outro modo, eu não iria poder exercer a crítica que eu procurei exercer, né? Porque aí você tem o quê? Eu via depois Sérgio Buarque, depois de estudar anos e anos Max Weber e tal, entendeu? E ele só diz bobagem sobre Max Weber, entende? Sério, não tem o que dizer, não, entende? Né? Uma concepção superficial, falsa, até do patrimonialismo, é ridícula, né? Não tem nenhum dado da fundamentação histórica para que o patrimonialismo exista. Você não pode ter patrimonialismo com economia monetária desenvolvida, por exemplo, né? Por que você não pode? Porque o patrimonialismo é uma forma de você se apropriar do excedente, pela tradição, pelo que sempre foi. Se você tem o dinheiro, aí você sabe, você tem a despesa, então, você está me roubando, claro. Entende? Ou seja, e esse país entrou nas relações globais pela economia monetária, percebe? Né? Então é uma loucura, quer dizer, tem isso e outras coisas, né? Entende? Tem a última coisa, o que é? Racismo e uberização. Racismo e uberização. Obrigado, meu querido. Olha, tá vendo como o Tadeu é assim também quando a gente faz o livro, né? Tadeu, olha, essa parte aqui ficou ruim e tal, vai falar, olha aqui e tal. Ele é a minha consciência. Isso é muito legal, o que você perguntou sobre racismo e uberização. O que é um cara que fica 16 horas em cima de uma motocicleta e tal, se não o escravo de ganho? Não? O corpo dele que está sendo exigido, super exigido, abusado e tal. Né? Eu converso muito, eu ando só de eu não ter um carro, eu só ando de Uber e tal, né? E eu converso com o pessoal sempre. E em São Paulo, por isso, você leva 2 horas, tá? Mas aí você pode fazer uma entrevista completa, né? com o pessoal. E são vidas assim, né? E tal. E quase sempre negros. São nordestinos e negros. São os oprimidos. E o nordestino é um mestiço. Né? Se não for negro, é quase negro. Né? Entende? Quer dizer, então tem uma relação muito de reprodução e né? São os mesmos papéis. Se você pensar, né? Se você tem elite, que manda em tudo, tem uma classe média que se comporta como o homem livre, na época escravocrata, ou seja, o senhor de engenho recebe ele para tomar café de manhã e ele acha que é da Casa Grande. Igual a classe média hoje, né? Entende? Que é um negócio impressionante isso, cara. Depois dessa bobagem de nova classe média do PT, né? Entende? Todo cara que é pobre e remediado acha que é classe média. Aí o cara que é classe média mesmo, ou seja, né, ele tem o monopólio dele não é sobre títulos de propriedade, mas do capital cultural legítimo, etc. Esse cara se acha elite. E aí, mais uma vez, você invisibiliza a elite. Mais uma vez, né? Então, o que joga é essa coisa desses bodes expiatórios que a gente tem aí, sempre pululando, né? E aí você tem o capitão do mato, tem o senhor da casa grande e você tem os escravos, ou seja, a mesma relação, né? Quem domina tem tudo, embaixo aqui você desumaniza, né? E aqui você vai selecionando os membros mais capazes das classes oprimidas para embranquecer,
O que é embranquecimento? Venha para cá, recuse os valores da sua classe e da sua raça e assuma como seus os valores que a elite construiu para oprimir gente como você. Né? É isso que é o processo de embranquecimento. Não é você deixar a pele branca. Né? Você assumir que é exatamente o negro evangélico. Né? O negro evangélico embranquece como? Né? E é compreensível, pessoal. Puxa vida, né? Que cara imbecil. Não, qualquer um de nós, na mesma situação, faria a mesma coisa. Porque é a necessidade de você ser reconhecido quando você é humilhado é premente. É como o oxigênio. Entende? Né? Se a gente não entende isso, a gente também não entende muita coisa. Brevemente, só um comentário breve, associando a questão do modernismo com a questão da democracia liberal. A verdadeira prosa modernista do Brasil foi escrita por Gilberto Freire. A prosa do Gilberto Freire é o maior exemplo de modernismo, não apenas no ensaísmo, na literatura brasileira. O João Cabral, num famoso poema, dizia a prosa de cesta, a prosa de quem se espreguiça na rede. E é uma prosa absolutamente admirável, a de Gilberto Freire. A associação é possível porque se há algo que o modernismo trouxe como possibilidade para a cultura brasileira, para nós é surpreendente, é a alegria. Antes do modernismo, a autoimagem do brasileiro era triste, melancólica, sombria. Paulo Prado. É isso, exatamente. Por exemplo, Olavo Bilac tem um soneto de 1917. O soneto se chama Música Brasileira. Vocês todos leram, claro. Releiam. Nesse soneto, Música Brasileira, o que é a música brasileira? Verso final. É a flor melancólica de três raças tristes. Exato. E a música brasileira é o português que se exilou para conquistar mundos, o indígena que foi exilado da própria terra e o escravizado que foi exilado do próprio corpo. Então a música brasileira é o fado. Está lá, é uma música triste e melancólica. A imagem do brasileiro é sombria, é os sertões do Euclides da Cunha. Essa é a imagem dominante. O Paulo Prado, Retrato do Brasil, 1928. Numa terra radiosa vive um povo triste. Somos nós. E por que somos tristes? Porque somos miscigenados. Então, para que a alegria fosse possível, isso explode depois. Ele tem uma deriva conservadora, mas em 1933 o Gilberto Freire é muito revolucionário. A igreja manda queimar os livros de Gilberto Freire em praça pública. Olha, interessante. Isso em 1933. Porque havia uma presença da sexualidade na Constituição da cultura brasileira e havia a possibilidade de uma alegria. Ainda em Macunaíma, se vocês se recordam, o Macunaíma ele incorpora as três etnias. Ele mesmo, um personagem de Macunaíma. Mas depois de reencontrar o Muiraquitã, que seria a imagem da identidade, ele se perde de si mesmo e vira constelação. Ou seja, era tão distante a possibilidade da identidade que ele vira constelação. Incrível. O Macunaíma, que era já um samba-enredo lindo, né? Da Portela, lindo, né? Lindo. Lindo o samba-enredo da Portela. Vou virar, como que é? Vou virar constelação. Vou-me embora, vou embora, eu aqui não moro mais não, vou morar no infinito e virar constelação. Lindo. A identidade brasileira é tão distante que vira constelação, mas a estrela, só vemos o brilho quando ela não mais existe. É terrível a metáfora, não é? Metáfora terrível. Isso nos leva à democracia. Há uma questão no Brasil que é muito que as pessoas não querem enfrentar, Jacé. Mas acho que o trabalho do Jacé enfrenta. A questão, tivemos duas frentes amplas bem-sucedidas no Brasil. Isso é muito bom, porque historicamente as frentes amplas perderam sempre, não conseguiram barrar o nazifascismo. É 1985 e 2022. Na frente ampla de 1985, foi possível, graças à habilidade de Tancredo Neves e às condições históricas, soterrar definitivamente a ditadura, a tal ponto que o Figueiredo não apoiou o Paulo Maluf no colégio eleitoral. Mas em 1985, a frente ampla foi uma frente ampla, sobretudo, em torno do que eu chamaria de democracia formal. Liberdade de organização partidária, liberdade de expressão, eleições livres, resultado da urna respeitado. Não é pouco. Não. Na história brasileira, nós nunca tivemos, como na Nova República, de 1985 a 2022, tivemos 10 eleições presidenciais, 2 impeachments, mas tivemos 10 eleições presidenciais sem solução de continuidade. A primeira vez na história da República Brasileira. Em 2022, tivemos outra frente ampla. Frente ampla que uniu, por exemplo, o homem que sugere que durante 6 anos o salário mínimo não tem aumento.
A explicitude da disfarçatez é impressionante, não é? Mas o Armínio Fraga, em 2022, gravou um vídeo a favor do Lula, contra o Bolsonaro. Então, em 2022, tivemos outra frente ampla bem sucedida, em defesa do pluripartidarismo, da liberdade de expressão política, de urnas, do respeito ao voto das urnas. Muito importante no Brasil. Mas, em ambos os casos, nunca tivemos coragem de tocar o dedo na ferida. Qual é o dedo na ferida que deve ser tocado? É que neste país nunca houve democracia enquanto acesso a direitos. E na questão da uberização como forma de racismo, neste país nunca houve democracia enquanto acesso a direitos. Nós estamos num estado em que pesquisas confiáveis apontam que aproximadamente algo entre 65% a 75% do território deste estado são controlados ou pela milícia ou pelo narcotráfico. No período áureo do governo Lula, quando o salário mínimo teve um aumento de poder de compra de 70%, o que é maravilhoso. Claro. Quando pela primeira vez o povo podia ir à universidade, o que é maravilhoso. Claro. Quando o pobre foi incluído no orçamento, o que é maravilhoso, não é uma crítica, mas no período áureo do governo Lula, se você mora no Rio de Janeiro, numa área dominada pelo narcotráfico e pela milícia, você nunca viveu no Estado democrático de direito. Para nós, que estamos aqui agora discutindo o importantíssimo livro do Gessé Souza, nós vivemos no Estado democrático de direito. A maior parte do povo brasileiro não vive. E isso vai explodir em 2026. Em 2026 isso vai explodir com um nome próprio, que é a propriedade do que nunca tivemos, democracia enquanto acesso a direitos. Ano que vem, um nome se tornará onipresente no debate público presidencial, Nayib Bukele. Porque a questão será, para nós jamais trocaríamos a liberdade pela segurança, porque nós sempre tivemos democracia formal. Mas uma parte considerável do povo brasileiro estará disposta a trocar liberdade pela promessa falsa de uma segurança absoluta. Nayib Bukele. Na alegria do modernismo se esconde algo. O que se esconde é a ausência de acesso à democracia, a ausência da democracia enquanto acesso a direitos. Nunca tivemos neste país acesso. Para a maior parte da população. Sem dúvida. Bem, gente, eu sabia que isso ia acontecer, mas eu vou ter que encerrar no melhor momento da nossa conversa. Eu quero agradecer muito vocês que vieram aqui hoje acompanhar esse bate-papo em torno da elite do atraso. Professor João César, professor Gessé. Eu vou deixar aqui uma palavrinha final para vocês de despedida, para a gente fechar o nosso encontro. Eu vou começar com o professor João. Não, muito rápido, é que é uma grande honra. Eu considero o Gessé Souza um dos mais importantes inovadores dessa nobilíssima e longuíssima tradição do pensamento social brasileiro, e eu acho que neste livro encontra-se todo o projeto do ICL, do Instituto Conhecimento Liberto, isto é, se em última instância do que se trata mesmo é de compreender onde se encontra o poder, enquanto relações de comando e de hegemonia numa sociedade, e se essas relações não são prévias, mas são posteriores ao domínio de ideias, então se tudo der certo, daqui a 20 anos, o Gessé Souza será presidente no novo partido político que será o ICL. É uma grande honra, Gessé. Muito obrigado. Obrigado a você, meu querido. Obrigadíssimo. Eu queria só agradecer mais uma vez. Eu já queria conhecer o João César há muito tempo, e aí eu disse para ele, tenta conseguir o João. E tem amigos nossos, eu contei a você, né? Em Portugal. Puxa vida, eu queria muito que vocês conversassem um com o outro, etc. E é realmente uma conversa muito legal. Eu acho que, enfim, vocês devem ter gostado, imagino, espero. E agradeço a vinda de vocês aqui, muito legal, fico muito contente para a gente discutir esse livro. Agradeço também meu querido Tadeu, né? Tá aqui mediando. O pessoal da Record que está aqui, né? Santé e tudo. E, enfim, eu vou ficar aqui autografando. Vamos realizar uma fila aqui à minha esquerda, que o Gessé vai receber vocês. À esquerda, necessariamente à esquerda. Gessé, a família aqui é grande. Vamos lá.